me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas, e mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que
não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra do Senhor aos nossos corações, né, para o programa Casa Feliz, né? E nós estamos felizes, né? Eu sou o pastor Idenildo, do Campo Missionário de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba. E eu queria trazer essa reflexão para a sua vida, trazendo-lhe uma pergunta. Você está disposto a lutar pela sua família? Meus queridos, nós vemos que Satanás tem investido pesado no seio familiar, né? Ele sabe que se conseguir algo de destruição na família, ele sabe que destrói a igreja do Senhor. E ele tem investido pesado na vida das pessoas. E eu queria trazer essa reflexão baseada no texto lá de 1 Samuel, no capítulo 30, né, os versos 1 a 20. No entanto, eu não vou lê-lo, mas aí no decorrer da caminhada nós vamos estar trazendo para os irmãos, né, por causa do tempo e para a gente nós nos adiantarmos. Então, Satanás ele investe pesado para destruir a família. E nós estamos vivendo um constante bombardeio no seio familiar. E é algo que a gente tem visto que em alguns lares o inimigo tem vencido, tem conseguido destruir. Nossa sociedade, irmãos, está apresentando para nós, nos nossos tempos, né, ela está apresentando para nós um conceito familiar horrível, um conceito familiar terrível. Muitos sacerdotes do lar, ou pais, não têm assumido o seu verdadeiro papel, assim como as mães, que são as sacerdotisas da casa, né,
em muitos aspectos, as mães têm esfarrapado nessa situação, têm deixado o papel de mãe de lado. Então, as famílias, elas começam a se destruírem por causa disso, porque Satanás tem colocado isso na mente das famílias, e assim os valores familiares estão sendo deturpados, estão sendo acabados, e aí nós vemos nos nossos tempos uma descaracterização na própria estrutura familiar. Pois quando se fala em família, pensava-se assim, irmãos, de pais, mães e filhos. Hoje nós temos uma diversidade de família, né? Até mesmo tem pessoas, famílias, casais que não têm tido filhos, mas têm tratado os seus bichinhos de estimação como se fosse um. Então, isso é terrível. Quer dizer, muito bom que se tenha, mas a questão é mudança de valores, no que eu quero dizer para você, de ser terrível. É a mudança de valores, né? Hoje tem bichinhos de estimação que vivem melhor do que o ser humano. Muito melhor, né? Então, sem contar com aqueles outros tipos de famílias que nós não queremos entrar nesse assunto agora, nas quais Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 24 a 32, vai dizer que é abominação diante de Deus. Meus queridos, Deus ama o pecador, no entanto, Ele não compactua com o pecado, Ele aborrece o pecado. As famílias estão em guerra. E quando nós nos adentramos nesse texto aqui, que eu quero ilustrar a família, nós sabemos que o contexto, Davi se aliou a um rei, e a esse rei ele servia porque ele fugiu ali de Saul, né? E esse rei chamava Aquis, e ele se aliou a esse rei ajudou ele e deu a cidade de Ziclag para que Davi morasse junto com aqueles que seguiam ele. Mas, no entanto, os filisteus se ajuntaram com esse rei Aquis, e eles iam investir contra Israel. E nós sabemos da história que quando Davi se apresentou, então os filisteus não aceitaram Davi, porque Davi era hebreu e ele achava que Davi ia traí-lo, né? E então, depois de muita conversa, mandaram Davi de volta. Só quando Davi chega em Ziclag, acontece a questão difícil. E quando nós olhamos aqui, irmãos, esse texto, nós vemos claramente que o inimigo, irmãos, ele tem desejado destruir o seio familiar. E algumas artimanhas eu quero apresentar aqui para você, né, do inimigo. Primeiro são os ataques, os bombardeios. Ele queimou a cidade, o texto vai dizer que sucedeu depois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Então, o inimigo, os amalequitas, deram contra a cidade de Davi aqui e queimaram a cidade, destruiu tudo, feriu quem se levantou contra eles e queimou a cidade, né? É isso que o inimigo deseja fazer com as nossas famílias, acabar com tudo. Esse é o desejo de Satanás, atacar. E você sabe que ele tem atacado violentamente contra a nossa família, né? E nós precisamos, irmãos, estar prontos para esse ataque. A questão aqui é que Davi tinha saído para o seu trabalho militar e o inimigo veio, né? Então essa é a primeira artimanha, são os ataques do inimigo. E aí, você que está vivendo isso, repreenda em nome de Jesus.
Outra artimanha do inimigo, irmãos, é a ausência. E aí, quando eles estavam fora, o inimigo, os amalequitas, invadiram Ziclag e atacaram e queimaram aquela cidade. E a gente sabe o que se deu no contexto, que as mulheres daqueles homens foram todas levadas, os filhos, tudo levado cativo e levaram os despojos todos. Então, a segunda artimanha que o inimigo tem usado é a ausência. Mas a ausência de quê, pastor? Né? E eu quero apresentar aqui, a ausência tem dado brecha para os nossos inimigos. Essa ausência tem aberto as portas para que o inimigo entre. A cidade estava desprevenida. Por quê? Tinha ausência de quê, pastor? Primeiro, irmãos, trazendo para a família. E nós sabemos que a igreja está trabalhando esse tema família. A ausência de Deus. A primeira coisa que as portas estão abertas é quando não existe a presença de Deus. Lá no Salmo 127, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edifica a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, irmãos, quando há ausência de Deus, nós estamos propícios a sermos atacados. E outra coisa ainda na ausência é a ausência dos pais. Nós estamos criando os nossos filhos aí ao léu, irmãos. Estamos colocando um celular de última geração nas mãos dele, entretendo eles, e aí achamos que estamos sendo excelentes pais. Não lhe falta comida, não lhe falta nada, estuda numa boa escola, digamos assim. Tá beleza. Não, irmãos. Não tá beleza, não. Nós precisamos sermos pais presentes. Os filhos se encontram dispersos aí, irmãos. E por isso recebem os ataques violentos do inimigo, porque não tem a quem recorrer, se ele não tem a confiança dos pais, a quem eles possam dialogar, quem possa tratar assuntos difíceis. Então eles vão para os amiguinhos, e os amiguinhos não têm notícia boa, não tem conselho bom. Quando se tem ausência dos pais, irmãos, não tem como os filhos caminharem saudável. É muito difícil, né? Toda regra tem a exceção. Outra coisa, em se tratar de ausência, é a ausência de amor. Também é um problema muito sério. Os casais não têm mais aquela questão de se declararem um para o outro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmão. Os filhos se sentem seguros quando veem os pais se declarando uns aos outros. Então, porque eles estão vendo ali, a minha casa é edificada na rocha, o meu lar tem segurança. Então, quando se falta esse amor, e aí esse amor, irmãos, tanto falta na maioria das vezes, né, para os casais, quanto em relação aos filhos, né? Então, não tem tido esse amor, e se existe essa ausência, irmãos, há tantos divórcios. Nunca se teve tantos divórcios como nos dias de hoje. Famílias inteiras estão sendo destruídas por não se entenderem. Satanás tem jogado, né, pesado contra o outro, né, e depois ainda fica zombando. O verso 16 desse texto de 1 Samuel, no capítulo 30, ele diz o seguinte: descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, né, porque havia destruído a cidade, né? E aí, o inimigo sempre tem feito isso também, irmãos. Depois que eles haviam destruído a cidade, levou tudo que sobrou, né? Os despojos, aquilo de valor, né? E ainda as famílias. E o que
nós vemos, irmãos, é que o inimigo ele sempre faz desse jeito, né? Quando ele consegue destruir a casa, né? Ele fica zombando. Por isso que nós não podemos dar brechas. E eu pergunto a você, amado, você está disposto a lutar pela sua família? Lembre desse tema. Você está disposto a lutar pela sua família? E aí, nós queremos ver aqui o que nós devemos fazer para combater as investidas do inimigo. O que eu posso fazer para salvar a minha família? Como eu posso agir? De que forma? Para não vermos as nossas famílias sendo vencidas, né? O que eu posso fazer? Aí eu quero trazer aqui pelo menos 4 respostas. Tentarei ser breve. Não se conforme. Davi, no verso 4, quando ele chegou e viu a situação, né? Então Davi, o verso 4 do capítulo 30 de 1 Samuel, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então foi um choro desesperado, irmãos. Eu quero dizer para você, não aceite a situação de desarmonia na sua casa. Uma família, irmãos, que é composta de pais e filhos, só basta um. É como uma banda musical, só basta um dar uma nota errada, que tira os outros de tempo. Então, não permita que o inimigo ataque a sua família e zombe da vida de você e da sua família. Não aceite as situações vividas e impostas pelo inimigo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e em especial dos da sua própria casa, tem negado a fé. Então nós não podemos deixar a família de lado. Nós precisamos lutar pelos nossos, fechar as portas para Satanás e abrir para Cristo. Chore na presença de Deus pela sua família, irmão. Chore pelos seus. Faça isso. Não se envergonhe. Se prostre aos pés do Senhor. Não fique aí parado, vendo a sua família ser destruída. O Senhor nos convida nesta noite a lutarmos com unhas e dentes pela nossa família. Faça isso em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa, a primeira resposta que eu quero dar para você. Não se conforme. Vá à frente, vá à luta. Trabalhe, peleje. Faça como Davi e os seus não se conformaram com aquilo e eles choraram na presença de Deus. Segunda coisa, seja fortalecido no Senhor. O verso 6, a parte B diz: porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Reanime-se no Senhor, irmão. Seja fortalecido nele. Não permita as investidas do inimigo. Posicione-se como sacerdote do lar, como dona de casa, como filho. Não permita que o inimigo entre na sua casa. Feche as portas para ele. E no poder de Cristo você vai ser mais do que vencedor. A gente sabe que João, no capítulo 10, o verso 10, vai dizer que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Não permita que ele faça isso na sua casa. Seja fortalecido no Senhor. Não tenha medo de buscar o Senhor, irmãos. Ele se deixa achar. Ele se deixa ser achado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira resposta para que você não seja um perdedor, a sua família não seja perdedora diante das investidas do inimigo,
erga um altar de oração em sua casa. E, meu irmão, como é difícil. Nós estamos aqui nesse tempo de pandemia. Eu motivei a igreja para que todos pudessem estar fazendo o culto doméstico na sua casa. Todos os dias eu estou enviando uma pequena reflexão, né, para que eles façam o culto doméstico, né, e orem e busquem ao Senhor. Mas como é difícil, irmãos. O Senhor nos convida nessa noite a erguer um altar em nossa casa. Olha o que diz, o que fez Davi aqui, irmãos. O verso 7 e 8 vai dizer assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Nós vemos aqui, irmãos, Davi foi como se ele fizesse um altar de oração na casa dele. Ele ergueu um altar na sua casa. Davi chamou o sacerdote Abiatar, o representante de Deus, irmãos. Chame o Senhor, você tem acesso livre e direto com o Senhor. Chame Ele, Ele vai te ajudar. E aí nós sabemos que nesse tempo do Antigo Testamento havia a teocracia, que era Deus falava ao profeta, o profeta falava ao povo. E o povo, quando queria algo de Deus, falava o profeta levava a conversa, a petição do povo a Deus. Davi aqui, ele apronta um altar na sua casa. E eu já quero andar para a conclusão disso tudo, né? Dessa reflexão. Davi, ele levanta um altar, chama o sacerdote e consulta o Senhor. Você pode fazer isso na sua casa. Senhor, como eu posso melhorar a minha família? E aí, com certeza, você vai ser um vencedor. O quarto e último conselho para nós estarmos encerrando essa reflexão: confie e obedeça às ordens do Senhor. O verso 8, a parte final, ele diz: persegue. Davi consulta aqui, né? Persegue, e Deus dá a resposta para Davi. Eu disse: olha, pode perseguir, porque você vai alcançar e você vai restituir tudo de volta. Então, irmãos, Davi obedeceu aqui, e o verso 9 vai dizer: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se encontravam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Então, Davi, depois de consultar o Senhor, ele vai em busca da sua família. Davi estava lutando pela sua família, né? E aí, irmãos, nós vemos aqui que Davi, ele agora confia e obedece às ordens. Irmãos, isso é coisa interessante para nós. Nós não podemos resolver as coisas de qualquer forma. Nós temos que chamar o Senhor, ser orientado por Ele. Senhor, como é que eu devo fazer? E ouvir a resposta de Deus. Não você querer agir segundo a sua vontade. Que você faça isso em nome de Jesus. Que você, para vencer as artimanhas do inimigo, você não venha se conformar. Que você lute pela sua família. A segunda coisa é que você seja fortalecido no Senhor, busque Ele. Terceira coisa, erga um altar na presença de Deus na sua casa aí. E agora você, por fim, você confie nele. E obedeça o que Ele diz. E aí eu quero concluir lendo a promessa de Deus, que nós sabemos. Se você quiser ver que história linda, você leia esse texto todo. E aí você vai ver, mas eu quero concluir com os versos 18 a 20. Que diz o seguinte: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande,
nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Então, Davi restaurou tudo, irmãos, porque ele lutou pela família. Lute pela sua família. Se a sua família se encontra num momento difícil, siga esses conselhos, e aí você vai ser vitorioso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meu Deus, por esses irmãos. Que a tua bênção seja sobre o lar deles, que eles possam seguir o conselho do Senhor para a família deles. Em nome de Jesus, cuida de cada um, meu Pai. Abençoa esta igreja, abençoa todos esses que estão nos ouvindo. Em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do pastor Edenildo, saudade de vocês. Quem sabe em breve nós estaremos por aí, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. É só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus